Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, mas antes de comentar esse Botafogo 1, Vasco 0 que aconteceu agora no estádio Newton Santos, eu faço convite para você que é novo aqui no canal, para você se inscrever, e para você que já conhece o meu trabalho, para você dar uma olhadinha aqui na nova seção do canal, que é a parte de membros. Ou seja, você pode se tornar um membro do canal, contribuir com o meu trabalho e ter acesso a algumas coisas exclusivas. Vai ter chat ao vivo que eu vou fazer exclusivo para os membros. Vou produzir conteúdo que vai sair antes para os membros do canal. Tem o selinho nos comentários que você ganha também personalizado sobre o Vasco para você participar aqui do bate-papo comigo. A galera já pediu para montar grupo no Telegram, no WhatsApp e tal. Enfim, teremos algumas novidades nos próximos dias sobre esses membros do canal, que foi uma função liberada agora pelo YouTube para mim aqui. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês participem. Só dá uma clicadinha aqui e ver como é que vocês podem se tornar membros do canal. Bom, mas vamos lá, vamos falar de futebol. Aliás, vamos falar realmente de futebol e não de resultado. Para chegar aqui e analisar que a derrota para o Botafogo foi ruim, a eliminação precoce na Taça Guanabara foi ruim, é o óbvio. É óbvio que perder é ruim, perder para um rival, perder um clássico, transmissão para o Brasil inteiro, via Globo, enfim, toda derrota é ruim. Mas a verdade é que o Vasco, com um time basicamente montado por jogadores que disputaram a Copinha 2019 e 2020, time vice-campeão da Copinha em 2019, que fez ótima campanha em 2019, inclusive, durante toda a temporada, e alguns meninos se destacaram em 2020. Foi uma boa partida do Vasco contra um Botafogo praticamente titular. Jogou só sem o Carly, o Cícero ali e o Pedro Raul. De resto, era o time principal do Botafogo. Só de inverter as coisas. Sei que torcedor é complicado depois de uma derrota se colocar em outra situação. O Flamengo perdeu com o mesmo time, um time muito parecido com esse do Vasco, um time montado com jogadores da Copinha, das duas últimas Copinhas. O Flamengo não jogou desse ano, mas seria o time, alguns meninos ali com idade para disputar. Ou seja, juntou a Copinha 2019 com 2020 e perdeu para o Fluminense. Sem problema nenhum, porque todo mundo sabia que era um time reserva, ali um elenco B, na verdade. Já falei isso aqui, a grande diferença para esse time do Flamengo para o do Vasco é que esse time do Flamengo é o time C, D, e no Vasco esse time, esse elenco é o B. Por que é o B? Porque o Vasco tem um elenco muito mais frágil e tem apostado nessa meninada para a temporada. E o Vasco fez um bom jogo contra o Botafogo. Principalmente alguns nomes ali se destacaram, ao meu ver. Para mim o Andrei foi o melhor em campo, não só da parte do Vasco, em geral da partida. Até anotei alguns números aqui do Footstats para dar uma olhada. O Andrei terminou a partida com 47 passes certos de 49 tentados. E vi até um pessoal comentando, todo passe para o lado. Não foi isso também não. Andrei foi líder em assistências do jogo. Das 12 finalizações do Vasco, 5 foram construídas por ele. 5 surgiram de passes dele. Sem contar que uma finalização foi dele também. Primeira boa chegada do Vasco foi uma cobrança de falta dele, que o Gatito fez uma boa defesa. Além disso, o Andrei ainda foi líder de desarmes também com 6. O Vasco fez 18 desarmes na partida, 7 a mais que o Botafogo. E o Vasco conseguiu dominar o Botafogo exatamente nessa parte. Os dois times tiveram mais ou menos 50% de posse ali, tudo muito equilibrado, mas o Botafogo tinha muita dificuldade para passar, para chegar na intermediária do Vasco. E muito graças a essa marcação que foi bem feita, principalmente pelo Andrei. Mas a grande novidade desse jogo, além da molecada ali, que é bom a gente ver Vinícius comendo a bola, 2 bolas na trave, uma de letra. O Gatito, na verdade, teve que defender e a bola triscou na trave, você tinha direção do gol. Mas a grande novidade para o futuro do Vasco, principalmente para o jogo de quarta-feira com o Oriente Petroleiro da Bolívia, é que o Vasco mudou o esquema. Esse time do Abel Braga agora jogou no 4-3-3, bem diferente do 4-2-4 que vinha atuando, 4-2-3-1, enfim. Aquele time do Vasco, esse time do Vasco agora, na verdade, que jogou nesse domingo, é exatamente o formato de time que o Luxemburgo vinha adotando no Vasco. E não é só uma mudança aqui de número, tem algumas mudanças de posicionamento que são interessantes. Além de voltar a jogar com 3 volantes, eles passaram a construir por dentro uma função que antes vinha sendo feita pelos meias do Vasco, que na verdade eram Marrone e Tales, que dessa vez esses pontas, ao invés de jogar por dentro, jogaram mais abertos. O Vinícius, que começou como titular,
Jogou Vinícius e Thiago Reis, né, dessa vez, os dois abertos, mesmo o Thiago Reis não sendo um ponta, jogou mais aberto, infiltrando só ali quando o Vasco chegava próximo da área, ele entrava mais como um segundo atacante. Mas o Vinícius muito aberto na ponta, jogando em velocidade, algo que não vinha acontecendo. Os laterais jogaram um pouco mais retraídos também, exatamente por conta disso. No esquema que o Abel vinha utilizando, Marrone e Thales Magno, se a gente for comparar com o time titular, né? Marrone e Thales Magno jogavam por dentro e davam corredor para os laterais. Dessa vez, os dois jogaram por fora. A gente for pensar no segundo tempo, Marrone e Thales Magno jogando por fora e os laterais um pouco mais para trás. Isso deu uma consistência melhor ao Vasco. Pô, galera, mas o Vasco tomou um gol bobo ali no fim, realmente. Foi exatamente no momento que se desorganizou. O Ulisses subiu para o ataque sem nenhuma necessidade. Os laterais estavam avançados. O Vasco, mesmo com um time reserva, com um time formado com a molecada do Sub-20, como eu falei aqui, do ano passado e desse, queria vitória sobre o Botafogo. E tinha condições de conseguir essa vitória. Mas falhou exatamente na organização. Talvez a inexperiência também dos meninos. Ceder um contra-ataque ali aos 43, 42 minutos do segundo tempo não é algo que se faça. Inclusive, jogando contra um time que já estava programado para isso. O Botafogo tinha muita dificuldade para construir as jogadas tendo a posse, mas o contra-ataque era perigoso. Tanto que no fim teve a chance de marcar o segundo. Então faltou ali atenção ao time, falhou o Caio Lopes que perdeu a bola, falhou o Ulisses que deixou... que avançou e deixou um espaço muito grande atrás. Enfim, uma falha coletiva ali, mas com participações importantes individuais. Outro nome que eu destaco aqui também, que eu achei que fez bom jogo, e até pela função ser carente hoje no Vasco, já falei do Vinícius e do Andrei, o Alexandre também, lateral esquerdo. Partida segura dele, atuando pela lateral, aparecendo bem no ataque. Claro, tem seus erros, teve suas falhas, teve um chute precipitado ali que ele tentou da intermediária, mas muito consistente na defesa, tranquilo com a bola nos pés, sem rifar o tempo todo, algo que muitas vezes o Henrique faz, saindo lá de trás sempre no chutão. Eu acho que é um jogador que pode aparecer no time do Abel para quarta-feira, pelo que mostrou nesse jogo. Não só ele, o Vinícius é outra situação. O Marrone mais uma vez não entrou bem na partida. O Thales também acabou não entrando bem, conseguiu uma ou outra jogada ali, mas teve dificuldade para passar pelos marcadores. Mas o Thales é um nível muito acima do Marrone. Então acho que a entrada do Vinícius mais uma vez bem. O Vinícius já havia entrado bem no último jogo também, nos últimos jogos inclusive, fez uma ótima copinha. O Vinícius joga muita bola, já fiz vídeo falando sobre ele aqui. Mas eu acho que essa atuação como titular contra o Botafogo principal, ou seja, enfrentando os jogadores do nível que ele vai enfrentar nas próximas rodadas e levando vantagem sobre eles na qualidade técnica, podem colocar o Vinícius como possível titular do Vasco contra o Oriente Petroleiro. Então eu vejo, além do Andrei, que tem uma vaga ali nesse meio campo, na minha opinião, principalmente se o Abel for adotar esse 4-3-3 que vinha sendo adotado no ano passado com o Luxemburgo. Essa vaga aí, esse terceiro homem muitas vezes era ocupado pelo Guarim. O Marco Júnior também ocupou muitas vezes essa função, jogando junto com o Raul e o Richard mais recuado. Eu acho que o Andrei também pode ganhar essa posição ali no meio, que hoje o Marco Júnior fez péssima partida. Foi o jogador que mais errou passes no jogo, com 10 passes errados. O Guarim ainda não retornou. Então o Andrei, para mim, pela partida de hoje e pelo que já mostrou em diversas vezes, tem condição de ser o titular nessa quarta-feira ou nas próximas rodadas, tanto de Sul-Americana quanto Carioca. É um jogador que se colocou nessa posição. Outro destaque para mim, aí não sei se para ganhar a posição de titular, que é uma posição mais segura, é uma posição que de menos rotatividade, vamos dizer assim, foi o Lucão. O Vasco sofreu um gol ali no finalzinho do Botafogo, mas foi uma rebatida dele ali de uma defesa difícil que ele já havia feito. Já havia feito outras também no jogo e saindo muito bem do gol nos cruzamentos. Partida muito segura para um jogador de 18 anos de idade como ele. Falei aqui dos meninos que disputaram a Copinha, ele sequer atuou na Copinha passada, era reserva do Alexander. Nessa ele nem jogou, já vinha fazendo parte dos profissionais. Então, é um jogador que estava um tempo parado, sem jogar, sem disputar partidas oficiais e que teve um bom desempenho, estreando num clássico, jogando contra um time principal, não enfrentou um sub-20 e teve um desempenho muito positivo. Mais um jogador que chama a atenção no que a gente dá para tirar de positivo dessa atuação do Vasco.
Acho que coletivamente o Vasco foi bem, teve ali seus problemas, principalmente para finalizar. Eu acho que é um time que demora ainda demais para concluir as jogadas, tenta um drible a mais, tenta um passe a mais. Em alguns momentos, Thiago Reis e Ribamar tiveram a bola nos pés na entrada da área, o próprio Andrei e Marco Júnior também, e preferiram abrir para os laterais do que tentar um passe infiltrando ou uma finalização direta. É a falta que faz um meia de criação. Muitas vezes o meia acha esses passes que esses jogadores não encontraram ou acham um espaço para finalização que eles não encontraram. De toda forma, positiva a mudança de esquema tático do Vasco, positiva a entrada de alguns jogadores da base que fizeram bons jogos, jogadores que se colocam numa situação para ganhar posição no time titular. Falei aqui caso do Vinícius, Andrei e do Alexandre principalmente, e jogadores que se colocam como úteis para o restante da temporada. Apesar da falha do Ulisses, achei uma boa partida dele e do Miranda. Teve a falha ali, claro, sem excluir essa falha no final, acabou sendo decisiva para o resultado. A participação, a atuação dele até então vinha sendo muito boa. O Vasco fazia uma saída de 3 mais uma vez ali, com o Andrei recuando entre os zagueiros, até pegando a bola ali no tiro de meta, já saindo direto com o Lucão, os zagueiros abrindo muito pelos lados e conseguindo fazer essa saída. Ulisses muito tranquilo nessa saída de bola, Miranda também achando os jogadores, conseguindo quebrar as linhas do Botafogo que tentavam a pressão alta, e o Vasco saindo com muita qualidade ali de trás. Positivo o jogo, apesar da derrota obviamente ruim, não foi lindo, como o pessoal brincou muito com o Abel, acho até que tiraram do contexto. O foi lindo dele contra o Botafogo, contra o Flamengo, se referia aos primeiros 25 minutos contra o Flamengo, que o Vasco havia feito um gol que foi anulado, pressionou o Flamengo, criou oportunidades, entrou em impedimento diversas vezes, mas construiu as jogadas e depois acabou realmente sendo derrotado, com o Flamengo jogando melhor. Dessa vez contra o Botafogo também jogou melhor e acabou sendo derrotado pelo time principal, não o time reserva, como foi no caso do outro clássico. Mas mais uma vez tendo uma boa atuação. Aliás, talvez as melhores atuações do Vasco até agora tenham sido com esse menino da base. E até por isso vale, talvez como alternativa para o Abel para os próximos jogos, testar alguns deles entre os titulares. Bom, galera, é isso. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal, dar uma olhadinha na seção de membros também. Essa semana já eu vou produzir um conteúdo exclusivo para a galera que vai se tornar, que já é membro aqui do canal. Os comentários aqui já deixei também na descrição. Meu agradecimento a todo mundo que já se tornou um membro aqui do canal. E é isso. Até a próxima. Saudações.